E como é que ficariam distribuídos os royalties desse petróleo, já visto que foi também uma polêmica entre os estados da Federação Brasileira? Eu acho, em primeiro lugar, que royalty do pré-sal, que ainda virão, né, são royalties que virão, devem ficar ligados a investimentos, seja em qualquer esfera. Investimentos. Né? Ou seja, para que o país possa crescer em função disso e aproveitar bem, porque se você for consumir todo o petróleo, os excedentes do petróleo financeiros, se você for consumir, o Brasil não vai aproveitar plenamente a coisa. Além de que você vai inundar de dólares, não vai, portanto, baratear muito o dólar, favorecer mais importação do que exportação, enfim, acaba prejudicando o emprego doméstico. Então, eu acho que royalty deve estar, os novos que vierem, porque alguns já estão num caminho que você não vai poder alterar, mas os novos devem ser ligados a investimentos, primeiro. Segundo, devem beneficiar o conjunto do Brasil, mas devem ser mantidos no caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, porque senão você liquida esses estados, fora que é tradição no mundo inteiro que os estados produtores tenham mais royalties. Isso é inevitável. Eu não entendi bem como é que vai ser a divisão. Como é que vai ser a divisão? Eu acho que tem que ser para o Brasil inteiro sem prejudicar o Rio e o Espírito Santo, porque eles estão vivendo disso. Você tem uma cidade como Campos, recebe R$1 bilhão por ano. O que acontece? Você chega e diz, não, a partir de amanhã não tem mais, vai distribuir para todo mundo. Você tem que fechar a cidade. Você tem que fechar o estado do Rio e o estado do Espírito Santo. Isso seria completamente absurdo. Eu acho que o Rio e o Espírito Santo, como estados produtores, têm que ser preservados, junto com aproveitar os royalties para desenvolver o Brasil como um todo, para beneficiar o conjunto de estados. Sim, mas cada estado vai receber alguma coisa ou a diferença vai para o governo federal? Não, eu acho que os estados devem receber. Cada estado vai receber um percentual? O Brasil como um todo e os estados, mas mantendo o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, né, como estados produtores, que tem que ter mais. E, portanto, recebendo uma proporção maior de royalties do que outros estados da federação. Mas... Como também eu acho que Minas Gerais deve receber mais por minérios do que hoje recebe. Mas eu daria para todos, mas não desfalcaria o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Porque o projeto de lei que foi aprovado tiraria de um dia para o outro os royalties do Rio e do Espírito Santo. Eles teriam que fechar para balanço. Imagina, isso seria uma tragédia. Eu me opus desde o primeiro momento a isso. Muita gente aqui, muitas pessoas que são ouvintes nossos e também internautas, dizem o seguinte: o senhor já afirmou aí que não pretende acabar com o Bolsa Família, que o senhor vai continuar com ele. Um programa que, segundo o governo, já beneficiou 1.300.000 famílias no país. Mas que mecanismos o senhor pretende adotar para que as famílias não se tornem indefinidamente dependentes de um programa que alguns qualificam e rotulam como sendo assistencialista? Olha, eu acho que, assistencialista ou não, o Bolsa Família deve ser mantido. Porque você tem que ajudar as pessoas que estão com uma renda insuficiente para viver. Acho que ele deve ser fortalecido na questão do vínculo educacional e da saúde. Nós temos o programa de saúde da família no Brasil, que são equipes de um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, 5 agentes de saúde. São equipes que cuidam de até 1.000 famílias. Eu, no Ministério da Saúde, no meu período, é que nós fizemos a grande implantação desse programa no Brasil. Né? Aumentamos 9 vezes o número de equipes. Eu acho que você tem que estabelecer um vínculo maior da saúde com a família. Deve reforçar os vínculos de natureza educacional, não apenas de comparecimento de criança em escola, mas também no encaminhamento dos jovens para o ensino profissionalizante, que é fundamental. Né? Se você perguntar para qualquer família, viva ou não do Bolsa Família, o que eles querem mais, eles vão dizer: empregos para os nossos filhos, o futuro, oportunidade para os nossos filhos. E eles têm esse Bolsa Família, tem que ser reforçado por aí, você estabelecer vínculos entre as possibilidades de formação profissional e o próprio Bolsa Família. Enfim, você tem que fortalecer o programa com vistas ao desenvolvimento da família, que é a célula, crucial, né, como integrante do tecido social brasileiro. Tem muitas perguntas também de pessoas aqui preocupadas com o que eles chamam de um projeto privatista do PSDB. Existe esse projeto privatista do PSDB? Não, isso é trololó, isso é arma de campanha eleitoral. Que empresa o senhor pretende privatizar se o senhor for presidente? Nada. Não tem nada assim em vistas. Banco do Brasil? De privatizar. Não, de jeito nenhum. O Banco do Brasil é um instrumento importantíssimo. Petrobras? Isso é
Imagina, Petrobras. Pelo contrário, isso é coisa de jogo de oposição no processo eleitoral. Candidato Serra, o senhor fez comentários aqui a respeito do Mercosul e hoje nós apuramos uma notícia, e alguns internautas até passaram aqui para a gente, dizendo o seguinte, que a Argentina vai proibir a entrada de produtos alimentícios brasileiros se tiver correspondente lá, se tiver similares lá, tá? Evitando assim uma concorrência brasileira. O senhor acha que, e consequentemente, o Brasil poderia fazer retaliação de produtos argentinos aqui? Isso é o que estaria acontecendo agora. Exatamente. Agora, isso significa o quê? Significa que o Mercosul tem que ser realmente modificado? Eu acho que tem que ser reformado o Mercosul. Né? Tem que ser reformado. Foram fixadas metas muito ambiciosas, queimando etapas, o que a União dos países europeus, a União Europeia, demorou 40, 50 anos, quiseram fazer aqui em 4. Mas a realidade é outra. Eu acho importante salvar o Mercosul, e aí você tem que dar um passo atrás para poder dar 2 adiante. Ou seja, fortalecer o livre comércio dentro do Mercosul e resolvendo essas questões como as que você está apontando. Porque hoje não tem livre comércio. Por exemplo, nós não podemos vender açúcar para a Argentina. O açúcar brasileiro, a cana-de-açúcar, tem uma produtividade que é a mais alta do mundo. Tem uma zona de livre comércio e você não consegue vender. Tem, por exemplo, problema dos automóveis dentro. Não tem ainda comércio livre na área dos veículos dentro do Mercosul. Então você tinha que ficar concentrado nisso. Mas aí fixaram também uma outra meta, que os países do Mercosul abandonam sua soberania comercial e para fazer acordos com o terceiro, o imposto que você põe sobre a importação vinda de qualquer lugar, etc., tem que ser comum a todos. Você, para negociar, por exemplo, quando eu era ministro da Saúde, nós fomos comprar medicamentos da Índia e abrir o mercado brasileiro para a Índia, porque tinha bastante genérico, enfim, convinha fazer isso, para trazer mais genérico para o Brasil. Pois bem, aí eu sugeri para o governo, vamos fazer um acordo para poder exportar ônibus e avião brasileiro em troca de importar mais medicamentos. Aí não podia, porque você tinha que levar a Argentina, o Uruguai e o Paraguai juntos nesse acordo e eles precisariam ter vantagem. Isso demora um horror de tempo, né? E às vezes você não consegue nem fechar a equação. Então vamos ficar com o nosso Mercosul como zona de livre comércio, vamos flexibilizar o resto para ver se consegue eliminar os gargalos, né, que impedem a zona de livre comércio e levam a essas brigas como que você está apontando. Reuniões do Mercosul, de presidentes, passaram a ser uma coisa mais um espetáculo. Se fala, faz discurso, discute coisas sobre a América Latina, etc. tal, e avanço concreto não tem, virou mais um espetáculo. E é uma coisa que tem que ser reformada para ser fortalecida. O governo do presidente Lula tem sido também bastante criticado, e também por alas do PSDB, dizendo que há um aparelhamento do Estado por parte do PT. Mas eu pergunto o seguinte, esse aparelhamento do Estado não é feito por qualquer partido político? Não. Se o senhor ganhar a eleição, o senhor vai aparelhar o Estado com o pessoal do PSDB? Claro que não. Basta olhar outras experiências. Nós nem temos, o PSDB nem tem aparato partidário grande, um verdadeiro exército. É inegável que o governo, quando está o PT, aparelha com toda a militância, né, desvirtuando as funções governamentais que não são de fortalecer um partido, mas são de servir a um interesse público. Uma das características que nós temos e que eu pessoalmente tenho é essa de não aparelhar. Você pode olhar meu trabalho no Ministério da Saúde, na Prefeitura da capital e no governo de São Paulo. Aliás, no Ministério da Saúde, eu tinha em cargos altos, logo abaixo do ministro, até gente do PT, bons médicos, especialistas, um em saúde pública, outro em política de saúde, um como é que chama? Em doenças contagiosas, endemias, epidemias, etc. E o outro em política de saúde, os mantive comigo sempre trabalhando em função do interesse público, né? Não é minha característica fazer aparelhamento partidário ou trabalhar para partido. Partido a gente tem, respeita, disputa a eleição, mas na hora de governar, você tem que governar para todos e para todas e com todos e todas que forem bons.